Aí, então, boa noite para todo mundo, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre alguns erros, mais especificamente escolhi 8, né, do que eu acho que faz muito sentido para o atual momento, né, principalmente quando a gente vê algumas coisas, algumas situações com algumas pessoas, e aí a gente começa a entender, às vezes, algumas travas, né, algumas coisas do porquê, né, que a pessoa não avança, e quando eu digo a pessoa, em algumas delas eu ainda me coloco, a gente sempre tem muito a aprender, sempre tem muito o que caminhar, porque por mais que a gente escute aqui, a gente tem essa consciência do que a gente precisa melhorar, mas mesmo assim, a gente acaba vivendo um dia após o outro, insistindo muitas vezes no mesmo erro, né, nas mesmas desculpas, vamos dizer assim, mesmo a gente já sabendo a raiz, né, desses erros, mesmo a gente já sabendo como a gente pode fazer, né, para começar uma mudança, enfim. Então, hoje a gente vai ver alguns desses erros aqui. Deixa eu jogar essa minha tela para cá, que eu acho que vai ficar mais fácil. Isso. Isso. Nossa, assim fica melhor, porque eu vejo mais gente. Agora eu estou vendo um rostinho de quem está aberto. Ah, Rafa tá aí, Cida também. Boa noite, meninas. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Passar não, hoje não é slide, hoje é mapa mental. Estou acostumado com os slides. Então, um dos primeiros erros que a gente vai ver que impede da gente faturar, e aproveitando que aqui tem a Elisana, que tem um negócio dela na área de alimentação, né? Tem a Rafinha, que também tem um negócio dela na área de doces, tem Mônica, que tem um negócio dela na área de design de sobrancelha, a Milena também. Então, a gente tem empreendedoras aqui que atuam também, né, em outras áreas. E tudo que eu vou falar aqui serve também para qualquer área, né, que você empreenda, que você esteja trabalhando. Então, o primeiro ponto que é um erro que a gente comete é esse aqui, ó, quando a gente começa a empreender. Tá todo mundo vendo direitinho aí? Tá, né? Acho que eu aumentei o suficiente aqui. Então, qual é o primeiro erro quando a gente começa a empreender? Achar que todo mundo vai bater na nossa porta, no nosso negócio, para comprar o nosso produto ou fazer o nosso serviço, né? Quando a gente vende serviço. E aí a gente fica nessa ilusão de que nós não tivemos logo sucesso, sabe? Porque essa janela está fria, está calor, tudo junto. Então a gente acaba ficando nessa ilusão, nossa, comecei o negócio. Aí a gente abriu o negócio, e a gente pensa, não sei porquê, na nossa cabeça, como diz o meu filho, né? Estou pensando aqui na minha cabeça. Então, a gente pensa na nossa cabeça que as pessoas virão até nós, né? Tipo assim, já comuniquei a todo mundo, e aí a gente faz o quê? Essas pessoas não batem na nossa porta, eu não sei porquê, né? Mas elas não batem na nossa porta. E aí a gente começa já a achar, nossa, esse negócio não é bom, não, gente. Esse negócio aí não está, não estou vendo lucro, não estou tendo sucesso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão de achar que todo mundo vai bater na nossa porta e vai começar a querer comprar desesperadamente, se estapeando na frente do nosso portão para comprar o nosso produto, né? Isso não vai acontecer. Desde por que não vai acontecer? Porque nós não somos Beyoncé e não temos holofote o tempo inteiro em cima da gente, né? Então a gente precisa o quê? E aí a gente vem com essa daqui, ó. Todo mundo já sabe o que eu vendo. Parece que todo mundo, Brasil inteiro, internacional, Estados Unidos, mas todo mundo já sabe. Eu vou postar para quê? Eu vou falar por quê? Eu já falei para fulana. Todo mundo já sabe, menina, que eu vendo. Todo mundo quem? Todo mundo quantos? Porque a gente tem essa ilusão, gente. E aí, você fala, uma pessoa, o povo da sua casa, da sua família sabe. Pronto, todo mundo sabe. Meu amor, fofoqueiro só funciona quando é para falar da sua vida pessoal. Quando é para falar do nosso negócio, a fofoca não funciona, não. Deveria, né? Porque ajudaria um pouco.
mas infelizmente não funciona. Então, a gente tem que aprender a parar de achar que todo mundo vai bater a nossa porta e aprender o quê? Usar muitos funis, que são funis desde funil de comunicação, status de WhatsApp, Instagram, mensagem, que desde não consigo mandar individual para cada um. Vou mandar a lista de transmissão. Oi, fulana, tudo bom? Menina, tô com uma novidade. Comecei a empreender na área da beleza. Você me permite me mandar algo do meu material aqui, algo do que eu estou fazendo? E aí você vai desenvolver. Ou com a cada pessoa, você faz uma lista de transmissão. Você pode ali fazer individual para pessoas diferentes. Então, assim, você consegue, né, trabalhar na questão da comunicação. Sim, a gente precisa fazer o quê? Comunicação. Então, o que eu estava falando. Oi, fulana. Tararara, eu estou trabalhando com isso. Então, a comunicação, gente, se você não conseguir, não conseguir, não. Se você não se comunicar com as pessoas falando que você está empreendendo, dificilmente você vai ter pessoas comprando de você, porque as pessoas não têm bola de cristal. As pessoas não adivinham porque você botou uma vez no status do WhatsApp, e aí você acha que toda a população brasileira viu, e aí nunca mais é preciso comunicar nada, porque não é desse jeito. Inclusive, existe uma pesquisa, que eu não estou lembrando agora exatamente o número exato, mas que as pessoas, elas precisam ver um anúncio ou uma oferta que está sendo feita ali, pelo menos umas 5 vezes, para ela tomar a decisão de compra. Então, quantas vezes, gente, esses dias mesmo eu faço umas coisas e depois eu paro, aí falo assim, caraca, isso daqui funciona para a gente também. Quantas vezes eu estou ali para fechar alguma coisa, um curso, que não sei, eu estou pegando a mania de Edmilson, eu adoro comprar curso. Aí, isso daqui é interessante, aí às vezes eu estou ali, não, eu não vou poder fazer esse curso agora, eu vou ter, não vou não. Daqui a pouquinho aquilo parece para mim de novo, em forma de um outro anúncio, que aí, tipo assim, uma outra comunicação, só que aquilo que ele usou, que é a copy, né, tocou mais aqui, aí eu vou de novo, depois eu paro, falei, não vou não. Ou seja, para eu tomar a decisão de compra, a pessoa tem que fazer aquilo ali várias vezes. Então, o primeiro erro é esse aqui, achar que todo mundo já sabe que eu vendo. Por quê? Porque eu sou Beyoncé, as pessoas sabem da minha vida, né? Então, assim, não, nem todo mundo sabe que você já vende. Então, todos os dias você vai precisar comunicar. Mas, Deise, eu não tenho tempo. Na aula passada, fecha a porta, Deise. Na aula passada, a gente estava vendo sobre a gente reservar um tempo certo para fazer o nosso negócio. Deise, eu posso meia hora por dia. Ok, determinar de 9 a 9h30. Vou trabalhar só meu negócio. De 9 a 10 horas, que eu vou dedicar 1 hora para o meu negócio. Então, nesse tempo que você estipular, você vai trabalhar. Hoje eu vou fazer comunicação ali das pessoas que ainda não sabem, né? Umas pessoas que eu conheci, uns contatos, vou entrar ali em contato para comunicar o que eu vendo. Enfim, separar meia hora. A gente tem 24 horas, gente. E a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não quer dedicar meia hora por dia para poder fazer o negócio. Aí, volto a falar, as pessoas não vão bater na sua porta, porque elas não têm bola de cristal para poder adivinhar. Uma outra coisa, segunda coisa, não saber o quanto você quer ganhar. É um erro. Você começa um negócio, primeiro você acha que as pessoas vão bater na sua porta. Segundo, eu não sei quanto que eu quero ganhar. Se eu não sei quanto que eu quero ganhar, eu não sei quanto eu preciso vender. Se eu não sei quanto eu preciso vender, eu não sei quantos clientes eu preciso contactar. Levando em consideração que, se eu quero vender para 10 pessoas, lógico, eu não tenho que contactar somente 10 pessoas. No mínimo, umas 50, 60 pessoas. Por quê? Porque não existe negócio na Terra. Não existe. Que as pessoas convertam 100%. Não existe. Falei com 100, vendi para 100. Falei com 10, vendi para 10. Não existe isso. Você dá sim para todo mundo? Lógico que não. Quantos nãos a gente não dá aí todo dia? A gente vai no sinal, passa no sinal, tem alguém pedindo. Você passa na beirada da rua, tem alguém pedindo. Toda hora tem alguém te pedindo alguma coisa. Se você fosse dizer sim para todo mundo, meu filho, você não comia. De tanto, porque não tem condição. Da mesma forma, as pessoas, elas não vão dizer sim sempre para a gente, né? Então, primeira coisa,
Preciso saber quanto que eu quero ganhar. Daisy, eu quero ganhar R$1.000. Aí você vai pegar... Vou fazer aqui, gente, em cima de um pedido de 40% com o produto que a gente trabalha, tá? Então, se eu quero ganhar R$1.000, para mim, vou tirar lá, lucrei R$1.000. Eu preciso entender que fazendo pedido de 40%, eu vou pegar R$1.000, vou multiplicar 1.000 vezes 2,5. E aí você vai saber o valor que você vai ter que vender para lucrar R$1.000, que será R$2.500. Então, se eu quero ter 1.000 para mim, eu vou vender 2.500 e vou ter R$1.000 para mim, de lucro, tá? Porque aí você vai tirar a parte que paga da empresa, que é a sua fornecedora, e o restante é o seu lucro. Então, assim, desde não lucrei nada. Claro que não lucrou nada. Você nem sabia quanto que você queria lucrar. Por isso que a gente não vê o dinheiro. Não sei. Quer ver? Ah, Deise, mas é só R$100 por mês de extra que eu quero, só R$300. Sim, mas bota ali. Ah, tá, eu quero R$300. Deise, tá, R$300 para mim. Aí você vai pegar, tipo, R$300 vezes 2,5. Você vai ter que vender, no mínimo, R$750. Então, entende que a gente precisa partir de um lugar e saber aonde eu quero chegar. E quando você tem clareza, quando a gente tem um método, tem a clareza de aonde eu quero chegar, você já sabe o que você tem que fazer, fica mais fácil. Então, a gente precisa entender isso daqui. Todo mundo aqui já tem anotado quanto que quer tirar por mês? Não? Ou foi assim no Zeca Pagodinho? Foi no Zeca Pagodinho. Então, quem não tem, começar a ter. Pode falar, Milena. Eu tenho. Eu ia dizer que eu tenho uma meta inicial, né? Mas depois viram outras. Mas eu tenho uma hoje que é claro que a gente tem que ter uma ideia também de ser pé no chão, né? De saber o que a gente pode alcançar dentro da nossa realidade, mas tendo a ideia de que isso pode aumentar. Mas hoje, com o tempo que eu tenho e com as condições financeiras que eu tenho, eu sei que essa meta minha é possível. Então, eu estou correndo atrás dela e com os objetivos assim do meu coração, que eu já até comentei com Mônica também, e creio que Deus vai me ajudar. Vai, com certeza, é o caminho certo. Tipo, eu já sei quanto que eu quero. Ok, então quanto que eu vou precisar vender todos os meses? Poxa, pode ter meses que você não vai alcançar aquilo ali? Pode. Normal, gente, as lojas, elas fazem projeção. A meta se chama o quê? Projeção. Vou fazer uma projeção de faturamento. Inclusive, até os bancos, quando eles vão emprestar dinheiro para uma empresa, e a empresa, ela está começando, tipo, a empresa tem 2 meses, aí a empresa vai lá no banco e pede um financiamento, pede um empréstimo, um giro, alguma coisa. Então, aquela empresa ainda não tem um histórico de faturamento. Por quê? Porque ela é nova, não tem nada para trás. Então, o que o banco pede? Um relatório de projeção de faturamento. Ou seja, a empresa precisa entender e precisa saber quanto que ela imagina que ela vai ter ali de faturamento. Então, assim, entende que as coisas a gente precisa ter aqui, ó, aqui no papel, né? Por quê? Porque o banco precisa falar assim, nossa, isso daqui é possível que ela consiga sim chegar nessa meta. Então, se ela chegar nessa meta, ela vai conseguir pagar a gente. Então, não é porque o seu negócio é pequeno que você não precisa ser organizado. Vocês já me ouviram falar várias vezes disso de organizado. Acho que foi essa semana, acho que foi Mônica que fazendo, não, estou fechando aqui o meu mês. Gente, é um orgulho para mim, porque Mônica, ela mesmo falou que era uma dificuldade para ela para fechar o mês, para poder fazer, né? Ali, gente, tem que fechar o mês. E fechar o mês, tipo, fechei em maio. É bom porque você tem clareza, nossa, ai, caraca, que delícia, tive lucro tal. Ai, poxa, não deu. Aí você vem, por que não deu? Aí a gente faz a autoanálise, né? Pode falar, mãe. Então, eu tinha que fechar, assim, nas anotações, mas eu já sabia quanto eu tinha vendido mês passado, né? Eu já sabia tudo, eu só precisava ali fechar. Mas é um progresso para mim, né? Desde que eu comecei a empreender com o seu auxílio, eu aprendi muito sobre isso. Sobre planejamento financeiro, sobre planejamento estratégico. E
Tá me ouvindo? Parece que travou, Não, estou ouvindo. tá? O que Milena falou é bem legal, né? Que ela falou assim, sobre estou começando agora, diante do que eu posso, né? Porque às vezes a gente coloca metas irreais. Porque se a gente. Como que a gente vai vender 5.000 se a gente não tem pronta entrega para isso? Se a gente não tem produto para isso? Então, assim, é impossível, né? Você imagina você entrar numa loja, a loja está vazia e a meta do dono da loja é vender 10.000. Aí você vai olhar para a loja, tá, como que o senhor vai vender 10.000 se não tem 10.000 de produto? Né? Então, assim, a gente precisa ter metas viáveis, né? E de acordo também com aquilo que você está disposta a investir. Por isso que a gente sempre fala, né? Nos primeiros meses, pega esse lucro, reinveste em produtos, porque isso faz toda a diferença. Hoje eu fiz um evento e, claro, eu não tenho todos os produtos do portfólio, mas tudo aquilo que as clientes queriam ali, que eu usei, base, blush, né, quarteto, elas tinham e elas já saíram ali com o produto, né? Então, isso, Dani, devagar a gente vai investindo, isso aí, isso aí. Devagar a gente vai fazendo, né? Hoje mesmo pedi socorro a Daisy e vou pedir socorro de novo se ela não tem um pó translúcido, porque os que eu tinha, como está na promoção, eu vendi hoje e ainda ficou uma pendente ainda de um pó translúcido. Então, é isso, é devagar, né? A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, mas a gente ter isso no papel, né? Quanto que eu quero ganhar, né? Eu acho que eu falei isso até na reunião passada, que é muito importante a gente colocar também metas e sonhos com esse valor que a gente vai trabalhar. Para que você vai trabalhar? Para que você vai vender, né? Eu sei que a Milena tem um sonho, tem um projeto nesse tempo aí. Eu sei que ela tem um sonho, um projeto e ela tá trabalhando para isso. Isso é muito importante, gente, porque quando você olha, eu vendi muito, eu já vendi bastante. Não, eu não vendi o suficiente ainda para pagar o meu sonho. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, isso faz toda a diferença. A Dani botando aqui que ela precisa se ajustar na questão de anotar. É um processo para quem ainda não tem esse hábito, mas a gente tem aqui a Mônica, que agora, minha filha, sabe tudo, mesmo nem terminou, ela já sabe, depois ela só faz o fechamento ali. Isso vai trazer uma clareza, e é o que a Dani falou, ela está, né, nesse processo, está reinvestindo. A Dani também é nova no negócio, não tem tanto tempo assim, e principalmente no início, a gente tem que entender que o negócio está nascendo, né? Então, a gente vai reinvestir no próprio lucro. A gente tem outras aulas para trás que a gente falou muito sobre isso, né? Inclusive, tem uma aula que eu mostrei o passo a passo ali de uma pessoa que começa, se não me engano, com 25%, até ela conseguir começar a fazer os pedidos dela ali com maiores descontos e ela começar a ter mais lucros, né? Agora, você precisa anotar, você precisa separar uma conta para você, né? Para você não, só para o seu negócio, e assim a gente vai realmente tendo um negócio de gente grande, sabe? Tipo assim, a gente não é a gente, é a empresa. Enfim, vou falar sobre os outros erros aqui, vocês vão entender. Então, enfim, não lucrei nada. A gente vai falar assim, não lucrei nada, né? E aí, gente, como que a gente iria lucrar, né? Se você nem sabe quanto que você gostaria de lucrar. Então, a gente escuta muito que não, mas nem lucrei nada, tá? Mas quanto que você queria lucrar? Né? E aí a pessoa, ela nunca sabe por quê, porque ela não sabe nem, aquilo, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, e às vezes esse caminho, ele não vai ser muito prazeroso, então por isso que a gente tem que evitar esse erro aqui, ó, parar de não saber o quanto você quer ganhar, tá, para poder você construir um sonho, aí provavelmente se você, mesmo que você não queira comprar nada, pagar nada, se você está fazendo uma renda adicional que seja, você, pelo menos, tem que ter uma meta de juntar X valor em determinado tempo, né? Então, assim, o que eu acredito, né, gente, que todo mundo que trabalha, a sua maioria, trabalha porque quer construir algo, né? Tem algum sonho para realizar. Terceiro erro, levar o negócio como um bico. Isso aqui, gente, a gente precisa parar de pensar dessa forma. Quando a gente começa a levar o nosso negócio como um bico,
a gente começa a ter meio que um preconceito, que sim, você vai encontrar, tá? Pessoas, não vou iludir aqui, que as pessoas não vai ter preconceito. Por quê? Porque lá atrás ainda tinha aquela coisa da venda direta de cosmético, da avózinha, da vovozinha que ia lá, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, tem pessoas que vão ter preconceito, assim como você mesmo tem preconceito com o seu negócio, assim como eu já tive preconceito com o seu negócio. E olha que eu vim do Mato da Roça, não tinha, né, um vaso para fazer cocô, mas, enfim, a gente é assim, né? Agora, o que eu preciso entender? Opa, o que eu quero do meu negócio? E aí vem com isso daqui, ó. Quando você para de encarar como um bico, encara como um negócio, você vai parar de ter vergonha, preconceito, de achar que está incomodando as pessoas quando a gente fala do nosso negócio, porque a gente não está. Então, a gente precisa trabalhar isso. Por isso que eu sempre falo da questão da identidade, né? De quem a gente é em Deus, né? Do que a gente pode fazer para abençoar a vida de outras pessoas. Lá fora, eu acho que algum dos mapas aqui, lá fora, gente, vendas é considerado como algo que direciona outras pessoas. Vendedor é igual um facilitador para outras pessoas. No Brasil, que tem esse negócio de que vendedor é tipo assim, nada deu certo na vida dele, né? Então, por isso virou vendedor. Tem gente que fala assim, fulano, aquelas mãezinhas, tem um emprego para fulano de tal? Pode ser de vendedor mesmo lá, qualquer coisa na loja. Só que, na verdade, eu não sei se vocês já perceberam, mas essas pessoas que normalmente estão nessas lojas, elas não são vendedoras. Elas são atendentes. Isso quando te atende. Isso quando te atende. Você chega numa loja, oi, bom dia, precisa de uma ajuda. Ela não está te vendendo nada. Você entrou lá, ela te atendeu, às vezes muito mal, mas ela não está te vendendo. Por que ela não está te vendendo? Porque ela não está solucionando uma necessidade e não está curando uma dor que você entrou ali para curar. Dor no sentido de que você foi procurar algo e aí ela não consegue ter uma conversa com você para saber realmente qual é a coisa que você quer. Sabe quando você entra, você está procurando alguma coisa especial, né? Tem muito isso, né? E às vezes você fala assim, eu queria um look que eu vou para um casamento e tal, eu queria mais ou menos assim. Ah, tá, essas são as peças que a gente tem. Eu já tinha visto, então, ou seja, ela não me facilitou em nada a minha vida, ela só me atendeu. Então, a gente tem que tirar essa imagem, ou seja, você não é uma atendente de Mary Kay, você é uma consultora de beleza. Por isso que eu falo, quando a cliente fala assim, eu quero na base, mas eu estou na dúvida. Tem gente que às vezes te manda na revista, né, no PDF, e ela circula lá e manda pra gente, né? E às vezes eu olho assim e falo, caraca, essa daqui não vai ficar boa nela, não. Eu falo, fulano, olha só, pela experiência que eu tenho, essa cor aqui, ou a base, ou um corretivo que seja, não vai ficar muito legal com você. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Eu te sugiro esse daqui. Pode ser de acordo com a experiência que eu tenho. Ou seja, aí sim eu estou facilitando a vida dela. Agora, no momento que eu atendo ela e falo, mas ela que escolheu isso daqui, é dela. Ela poderia ter entrado no site, comprado de outra marca, que daria a mesma coisa. Então, esse é o nosso diferencial. E a gente precisa ser vendedora nesse sentido, uma consultora, realmente que vai direcionar ela a tomar a melhor decisão. E uma outra coisa que está ligada ao preconceito, é a vergonha, é isso aqui, ó, o ego. Aí, para você, não sei se aparece a minha setinha, mas, enfim, o ego, gente, ele vai estar muito atrelado à questão da vergonha. Por quê? Quando eu tenho uma vergonha que me paralisa, isso daqui é sério. Quando eu tenho uma vergonha que me paralisa, eu estou dando tanta atenção ao que as pessoas pensam ao meu respeito, que tipo assim, nossa, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Como vai ficar a minha imagem com relação à sociedade? Que as pessoas vão dizer como me ver na rua? Ou seja, a minha imagem é algo tão importante, é tudo, sabe? Que eu acabo elevando demais esse ego aqui. Então, a gente precisa parar e fazer pergunta, peraí, de onde está vindo esse fruto dessa vergonha aí? E aí, quando vem essa questão que ainda está linkado ao preconceito, gente, é uma desgraça. Porque tem um monte de gente que é preconceituosa com relação ao negócio que a gente faz, né? Porque acha que a gente só vende um batonzinho, uma revistinha. Só que se a gente for pegar o extrato dessa pessoa, ela tem o status,
que é isso aqui, ó, o status. Mas se você pegar o extrato dela, meu amor, dá ruim. O extrato bancário dela só vem zerado. Mas para ela o importante é o quê? É estar com o extrato. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês querem ter status? Deus me livre. A pessoa, né, aqui passa vergonha. Por quê? O importante é eu ter a minha posição de ego elevado. Meu extrato está ferrado. Ah, não, eu fazer renda extra. Tipo assim, eu não preciso de renda extra, meu bem. Quem não precisa de renda extra hoje, gente? Você vai no mercado, tá desesperador. Você tem um presidente da República para poder alimentar que está lá em Paris. Então, pelo amor de Deus, você precisa sim de renda extra. Então, você não tem um ser humano hoje na face da Terra que não precisa fazer renda extra. Então, assim, vergonha a gente bota no bolso, o ego, a vergonha. Eu vou falar com as pessoas que eu estou empreendendo? Vou. Eu vou falar do meu produto? Vou. Né? Então, assim, quer extrato ou quer status? Status é sem dinheiro no bolso, extrato é com dinheiro na conta. Então, eu acho que o extrato é melhor. Então, entenda que venda é o quê? Venda é um facilitador para você atender uma pessoa. Você não é, na verdade, um atendente, você é uma vendedora, uma solucionadora de problema. Então, atendente é diferente, tá, de vendedora, que é o que nós somos, nós vendemos e nós solucionamos um problema. E não acho que você está incomodando, porque se você é uma facilitadora, você não está incomodando, você está ajudando essa pessoa a tomar uma decisão mais assertiva. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Outro, quinto erro. Desistir nos primeiros não. A gente faz muito isso aqui, né? A gente trabalha sua mente. Dos exemplos de não que eu dou. Isso aí, Lisana. Um dos exemplos que eu dou é que quando eu fui abrir a minha primeira turma de consórcio, eu trabalhei a minha mente, até porque eu estava no início do meu negócio, falei, não, vou fechar um consórcio, porque eu já tinha colocado na minha cabeça e feito as minhas anotações, eu já sabia quanto que ia entrar, eu falei, não, eu vou fechar. E eu não quero saber com quantas pessoas eu vou falar, mas eu vou ter que fechar 10 pessoas. E aí eu fui ali, um a um, falando, fechando, e aí eu percebi que cada áudio que eu mandava, lá para o final eu já estava melhorando, porque você vai repetindo, gente, e você vai melhorando. E aí aqueles que você tem resposta, opa, esse daqui eu tive uma resposta positiva, o que foi que eu falei aqui de diferente do outro que não quis? E aí você vai começando a moldar aquele seu método, o seu jeito de falar. E aí, gente, não tem como você melhorar se você não colocar a mão na massa e não fizer. E na minha cabeça eu pensei, eu não quero saber quantos não, eu sei que eu vou querer os 10 sims que eu preciso. E assim foi. Então, assim, antes de começar um processo, antes de começar a fazer, trabalha isso na sua mente. Não quero saber quantos nãos eu vou ter. Eu só sei que eu preciso de X sims. E é isso que eu vou buscar. Gente, as pessoas muitas vezes elas não compram porque não é o momento para ela, ou ela realmente não está precisando. Agora vem dia dos namorados, então assim, vamos supor, ganhou um kit, né? Então daqui a pouquinho você vai oferecer para ela alguma coisa e ela não é a necessidade dela naquele momento, mas isso não quer dizer que ela nunca compre de você. Então a gente precisa voltar daqui a um tempo nessa pessoa e falar com ela novamente. Então assim, oferecer para todo mundo e ninguém quis. Quem é que não falou isso? Gente, já ofereci para todo mundo, cara, ninguém quis. Todo mundo quanto? Todo mundo quem? Né? Anotou? Porque quando a gente fala, ofereci para todo mundo, ninguém quis, anota lá. Quando eu estava fechando o consórcio, gente, esse caderno aqui, o bichinho é guerreiro. Ele tem muita coisa aqui, ó, só esse pedaço de folha esse mais grosso que tem aqui, é tudo gente de consórcio. Eu separei, eu acho, metade do caderno só para poder falar com gente de consórcio, que é a venda programada, né? E ali eu tenho o nome das pessoas, quem disse não, falou assim, no momento não, vou deixar para uma próxima. Eu botava lá do lado. No momento não, avisar na próxima turma. Na próxima turma, oi fulana, tudo bem? Então, no mês tal você disse que não tinha interesse, eu estou abrindo uma outra turma. Ah, uma outra coisa que eu gosto de falar, tá, gente, que eu acho que funciona melhor. A gente está abrindo, quando a gente fala a gente, parece que
é a empresa no todo que está abrindo a turma de consórcio. E aí parece que a pessoa, nossa, vou aproveitar que está abrindo mais essa turma. Então, a gente está abrindo uma nova turma e, como você disse que teria interesse numa próxima, posso guardar a sua vaga? E aí eu sempre falava, olha, é apenas um investimento de R$ 3,35 por dia na sua beleza. Então, assim, R$ 3,35 por dia, a gente hoje não compra nem um Trident, né, para a gente mastigar. Então, acho que vale muito a pena, tal. E aí, oferecendo ali, falando dos benefícios que ela teria. Então, ó, nada de desistir dos primeiros não. Você sempre tem que pensar, eu dou sim para todo mundo? Eu falo sim para todo mundo? Os não como prova. Isso aí, gente. Gente, eu fico pensando, sabe o quê? Se realmente, cara, a gente teria estrutura para aguentar um sucesso se a gente não tivesse que passar por desafios. Primeiro que a pessoa já ia se achar, né? Tipo assim, minha filha, tudo para a honra e glória minha, porque eu consegui na força do meu braço. A pessoa quando consegue tudo, não lembra nem que Deus existe, né? Porque tudo, ó, na força do meu braço. Enfim, sexto erro. Sexto erro, gente, é não estudar o seu negócio. E porque a gente não estuda o nosso negócio, a gente não tem segurança e argumentação na hora de vender. Desde como assim? Quantas vezes, por exemplo, lá no grupo, eu coloco, né, algum informativo, alguma coisa dos produtos, tem as nossas aulas aqui, semanais, tem lá, que agora tem na plataforma, por enquanto também está lá no YouTube, mas quantas pessoas leem aquilo? Quantas pessoas pegam aquela informação, nossa, legal esse produto, olha a linha Repair, bastante hidratação, nossa, aquela senhorinha que está com a pele muito seca pode servir para ela, você já vai começando a pensar. Nossa, que legal, para ruga profunda. Então, tem gente que está com ruga profunda, a pele muito seca, esse produto aqui vai ser essencial para ela. Melasma, falar que vitamina C é bom, olha esse resultado com vitamina C. Quando aparecer alguém com a cara cheia de melasma, já sei que esse daqui posso incluir no protocolo. Quantas pessoas, talvez, até hoje não baixaram o Skin Analyzer, que é um aplicativo gratuito, que se a gente fosse investir num aplicativo daquele, tinha que pagar uns 300 mil para poder conseguir fazer. E a gente tem e não usa à nossa disposição. Então, o que acontece? A gente quer ganhar, às vezes, e fala assim, eu quero ganhar 10 mil, quero ganhar 15 mil. Quanto que você estuda? O médico estuda aí, sei lá, quantos anos? 6 anos, 10 anos. Para quando ele começa ainda na base aí de 5, 6 mil. E isso porque ele ralou, estudou muito, investiu muito. Então, às vezes a gente quer, mas a gente não se doa. 15 minutinhos para fazer uma leitura ali, até na própria revista, estou sem alguma aqui por perto, até na própria revista, vem ali algumas coisas sobre os produtos. No próprio site, quando a gente entra, faz lá o pedido e clica lá em visualizar mais em cima do produto. Jeová. Oi, Cris. Fala, Jeová. Tá dando uma surra, hein? Então, o que acontece? Ali, por exemplo, tem várias instruções do produto, o que tem naquele produto, né? Então, dá 10 para estudar tudo? Não dá. Gente, eu sei disso. Faz, sei lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Nossa, a cliente está com uma dor, né? Ou seja, ela falou de uma queixa sobre esse assunto. Vou ver se esse produto pode ajudar ela. Você entra lá sobre aquele produto. Né? Por que a base Timewise é Timewise? O mesmo nome da linha de cuidado com a pele, porque ela também tem tratamento anti-idade. Então, se você sabe essa informação, a sua base é diferenciada da base que está sendo comprada na farmácia. Se a sua base, Maria, não ficar na cor do tom que você gostar da sua pele, eu troco a base para você, porque a empresa vai fazer isso para a gente. Olha o diferencial. Só que como a gente não estuda, você não tem diferencial nenhuma. Por mais que a empresa apresente esse diferencial para a gente, mas a gente não estuda, mas a gente quer ganhar muito. Só que, gente, existe uma frase de uma mentora que, não sei se é dela, mas enfim, eu aprendi com ela, que ela fala, pessoas interessadas são pessoas interessantes. Né? Então, quando a gente não se interessa também em aprender, a gente não é muito interessante para poder trazer argumento para aquelas pessoas que a gente está ali atendendo no momento da venda.
Então, logo quando a gente não estuda, a gente vai se sentir o quê? Insegura. Porque o desconhecido traz essa insegurança e traz esse medo pra gente. Desde que estou começando agora, tranquilo. Porque ninguém... Tem muita coisa. Hoje mesmo, acho que foi a Adriana que me perguntou alguma coisa. Eu falei, Adriana, essa informação eu não tenho, mas eu vou dar uma pesquisada aqui. E aí já entrei lá no site, tal, não sei o quê. Entrei que era, inclusive, sobre a linha Repair, se ela tinha os mesmos ativos para poder ajudar no clareamento, na uniformização da pele da linha da Repair. Porque a gente sabe que a linha da Time Wise, ela ajuda bastante, né? Inclusive, gente, eu recebi um feedback de uma cliente, ela amada, ela tem muito melasma, ela, amada, que ela fala assim, Deise, minha amada, olha, tô sentindo até uma mancha que tinha no meu nariz. Gente, protocolo dela, Kit Time Wise, vitamina C. E ela já tá sentindo a pele dela assim maravilhosa. E ela falou assim, mas eu tenho ainda uns cremes, uns negócios lá que a dermatologista passou. Eu não posso usar? Eu falei assim, pode usar, mas faz o seguinte, usa durante uma semana esse protocolo aqui que eu tô te passando, e aí depois, só para você sentir que realmente foi esse produto aqui ou não que te trouxe resultado, e aí depois você pode usar os outros, não tem problema, mas eu quero que você sinta com esse protocolo aqui que eu tô deixando contigo. E aí ela fez assim. Depois eu vou colocar lá no grupo, que eu tô dando jeito de postar ele ainda. Colocar lá no grupo para você ver. Aí eu comentei com ela que eu não usava mais ácido, mesmo tendo melasma, por causa disso. E ela falou, olha, te falar, tem tempo que eu não uso, mas com esses produtos da Mary Kay, eu acho que nunca mais eu quero usar ácido também. Olha só, gente. É nisso que eu tenho que me apegar. Né? Tipo assim, cara, eu sei que resolve. É a gente ter a certeza que o nosso produto é bom e que resolve. Agora, se eu não conhecesse o produto, se eu achasse, se eu tivesse insegura, se eu não tivesse... Eu ia passar esse protocolo para ela e ia falar assim, não, para 7 dias com o produto que você tem, usa só esse daqui. Então, gente, a gente tem que ter segurança. Se a gente fosse pessoa que fala palavrão, eu ia falar aqui, mas eu não falo porque eu sou crente, né? Mas, tipo assim, tem que ter raça para chegar assim e falar, olha aqui, minha filha, 7 dias eu te garanto um resultado aí. Então, assim, quando a pessoa faz direitinho, ela vai ter resultado. 7º erro, achar que os outros têm que comprar para te ajudar. Ninguém tem que comprar para me ajudar. Lembra que nós somos o quê? Uma facilitadora, uma consultora. Ou seja, eu estou ajudando a resolver uma dor, um problema que aquela pessoa tem. Então, quando eu me interesso... Tanto que tudo isso daqui, eles estão interligados. Quando eu sei que eu estudei, né? Eu não quero que você fique, nossa, agora eu vou ter que estudar todos. Não, não é isso. Só que quando você tem pelo menos uma noção, eu tiro ali 10 dias, nossa, eu vou aprender sobre esse produto aqui, o que que faz? Ou então, gente, até mesmo no início, quando alguém for com uma dor até vocês, poxa, não tem tempo ainda para poder parar. Cara, pergunta pra gente, né? Tem a Mônica que tem mais tempo aqui, as pessoas que estão mais tempo, né? Vocês podem perguntar, olha só, a pessoa, Cris, às vezes precisa, né? Elisana mesmo, hoje, gente, eu estou tão perdida nos dias, que a gente estava falando sobre um tônico, né? Então, assim, olha, esse produto aqui, tal, resolve isso. Olha, fulano, o que que ela quer? Ah, ela quer isso, isso, isso. Esse dia foi a Elisana perguntou assim, a pessoa quer saber, eu acho que de outro sabonete, um outro tônico, alguma coisa assim. E aí, qual foi a pergunta que eu fiz? O que ela está querendo resolver na pele dela? Então, eu preciso saber o que ela está querendo resolver, e aí eu vou apresentar a solução para ela. Porque são dores diferentes, cada pessoa vai querer uma coisa, né? Então, assim, quando eu resolvo o problema dela, ela vai comprar porque eu resolvi o problema dela. Ela não tem que comprar porque eu acho que ela está me ajudando. Se a pessoa também quiser comprar para te ajudar, ok. Ela leva o produto, na verdade, ela vai ser ajudada, porque o produto é muito bom, obrigada. Mas não que a gente tenha que ter isso na cabeça, porque quando a gente acha que as pessoas têm que comprar, isso aqui, ó, eu não preciso estudar, porque as pessoas têm que comprar. Eu não preciso entender do produto. Tem que chegar lá, botar o produto e as pessoas têm que comprar. Então, eu que tenho que mostrar, na verdade, o benefício para ela. E a gente cai nisso daqui, ó. A minha família não me apoia. Minhas irmãs não compram de mim. Minha mãe não compra de mim. Meus irmãos não compram de mim. Meu cunhado não compra de mim. Se a gente fosse pegar nisso daqui, aí a gente vai cair nesse erro aqui, ó. De que os outros têm que comprar para nos ajudar. Eu não preciso disso. Não é que a gente, se a pessoa não quiser, se a pessoa quiser comprar para te ajudar, ok, mas não que eu tenho que ficar agarrada.
apegada nisso daqui. Aí, se um parente não compra, ninguém quer comprar comigo, já ofereci para todo mundo. E, na verdade, não é. Então, assim, são coisas que a gente acaba cometendo sem a gente perceber, muitas vezes, que está se apegando naquele problema. A mesma energia que a gente gasta para se manter no problema é a mesma energia que a gente poderia estar utilizando para resolver esse problema. E seria muito mais benéfico para a gente. Ai, Deise, mas eu acho que isso é muito duro. Duro é a gente viver no mesmo lugar a vida toda, com os mesmos erros, com as mesmas reclamações, com as mesmas murmurações. Deise, é fácil? Não. Mas não é fácil também continuar num lugar de estagnação. Então, a gente precisa parar e medir, né? Aonde eu quero estar, se eu quero sair daqui, desse lugar onde eu estou, desse lugar que eu digo, nem sempre vai ser um lugar físico, né? Lugar de mentalidade, de emocional, espiritual, enfim. E por oitavo erro aqui, gente, imagem e posicionamento. Minha pergunta é para vocês: o que que vocês vendem? Fala aí para mim, o que que vocês vendem? Um de cada vez. Beleza. Isso aí. Cris vende beleza, a gente vende beleza. A gente vende beleza, a gente vende autoestima, né? Então, assim, se eu vendo beleza, se eu vendo autoestima, se eu vendo presente, eu preciso estar com uma imagem e um posicionamento que reflita isso aqui. Tem gente que fala, Dê, você se maquia todos os dias. Não, você já amanhece maquiada. Não amanheço maquiada. Mas o único dia que eu não me maquio durante o dia é domingo. Mas à noite, para ir para a igreja, eu me maquio. Desde por quê? Como que a gente quer falar de beleza, falar que o nosso produto vai te deixar com a autoestima mais elevada, vai te deixar com a beleza mais realçada. Se a gente, e eu não estou falando aqui que você tem que fazer uma maquiagem com cílios postiço, com 3 cores de sombra, com contorno, com blush, com iluminador, não é isso. Uma base, um pó, uma máscara de cílio e um batom, um blushzinho, né, para dar uma cor de saúde ali, já vai te deixar com a imagem muito mais realçada. Então, 2 pontos. Você vai estar com uma imagem mais posicionada, porque você está vendendo, beleza. Ninguém pode vender aquilo que não tem. Não tem o quê? Uma imagem posicionada com aquilo que você está oferecendo, né? Então, assim, quando as pessoas olham para a gente, lá no evento que eu fui com a Mônica, tinha umas meninas lá que falaram assim, eu acho que umas 3 ou 4 usaram batom nude Passione. Eu estava com o batom nude Passione. Ela falou assim, qual é esse batom que está na sua boca? Eu falei, esse daqui é o batom boca de mulher rica. Maravilhoso, tá? Nossa, tá lindo, vou querer esse batom. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos a nossa vitrine. Então, eu vou fazer uma entrega, vou atender uma cliente, ou até mesmo num mini evento, né, que a gente pode fazer ali de uma revitalização facial, alguma coisa assim, uma aulinha de auto-make. Volta a falar, quando eu falo aula de auto-make, não precisa ser os cílios postiços, não precisa ser... Não é isso, gente. Uma base, uma correçãozinha ali na olheira, tá? Um batonzinho. É realçar. A gente trabalha com automaquiagem. A automaquiagem, se alguém vai dizer, eu queria aprender a fazer uma maquiagem profissional, amiga, não é comigo, é com um profissional. Você vai aprender a fazer uma maquiagem para festa, para casamento. Eu te ensino a fazer uma maquiagem para dia a dia, para realçar a sua beleza no dia a dia. Então, se eu ensino ela a realçar a beleza no dia a dia, eu também preciso estar a caráter do dia a dia. Se vocês fossem trabalhar no CLT, para quem não trabalha, né? E ali eles poderiam, né? E tá tudo bem, te obrigar a usar um uniforme e também usar uma maquiagem básica. Essa seria a condição para você trabalhar lá. Vocês não usariam, não faria? Por que a gente acha que para o nosso negócio a gente tem que ir de qualquer forma? Então, uma das coisas que eu coloco aqui para mim, desde a época da pandemia, que eu fui atender uma pessoa no portão, mas era uma amiga minha e ela estava acostumada a sempre
Eu me maquiava errado, gente, antes de ver, mas eu me maquiava, passava, porque eu tinha melasma, então passava uma base meia doida, fria, toda errada na minha cara, mas passava. A mesma assim ficava melhor do que nada. E eu fui atender, e ela abriu o portão, amiga, por que você está assim? Eu senti que ela ficou impactada negativamente. Eu falei, na pandemia, essas crianças, tudo em casa, aquele bololô, né, que a gente sabe como foi o início da pandemia. Quando eu entrei, eu passei no espelho que tinha no corredor, aí passei, voltei, olhei assim, falei, caraca, tá muito ruim mesmo. E tava ruim mesmo, porque eu tava cansada realmente, tava com uma olheira terrível, meu melasma tava gritando, meu Oi, Ana, caiu a internet, né? Caiu, ela vai voltar. Eu ia Beijo. perguntar isso, era eu que tinha caído, era ela. Foi ela que caiu, a para você internet começar dela a não tá usar. Fazer o quê? Voltou? Quem travou? Você tinha caído. Voltou. Nossa, para mim estava normal aqui. Para mim estava normal. Então, assim, a gente precisa realmente começar a utilizar algum produto desse. Não posso tirar muita coisa. Tira um kit básico, cuidado com a pele, para você já ter uma noção ali da textura. Começa a ver qual a base que vai ficar melhor em você. Se tiver dúvida, a gente pode te ajudar também, né? Uma coberturazinha de olheira, né? Vai entregar um produto para cliente, passa um batonzinho, né? Por quê? Chega lá, capaz de você já vender porque você está com batom na boca. Gente, máscara de cílio é o que te deixa feliz, tá? Os cílios aqui, gente, eu tiro o óculos, não enxergo nada. Os cílios aqui, ó, não existe gente triste, mulher triste. Existe mulher sem cílios. Então, tasca a máscara de cílios aí, minha filha, ó, bota seu olho, mesmo que você esteja triste, seu olho vai ficar assim, ó, feliz, tá? A gente precisa de máscara de cílio, em nome de Jesus. Aí você chega lá com os cílios bombando, a pessoa, nossa, Maria tem um cílios bonito, meu amor, com essa máscara que eu uso, não tem gente que fica sem cílio na face da terra. Você precisa experimentar isso. Você acha que Maria não vai querer experimentar? Maria vai querer experimentar, gente. Porque se Maria não gostasse de cílio grande, a sociedade estava aí, ó, cheia de espanador. Assim, ó, pagando, não sei quanto que tá, mas deve ser no mínimo R$ 100 para botar aquele cílios assim, não é? Então, assim, é porque a gente não está no posicionamento para oferecer aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso produto e que é a nossa expertise no negócio. Dúvidas, meninas? Dúvida, pergunta? Estou travada? Está todo mundo mudo? Não sei. Não, somos Ah, tá. aqui. Não tenho dúvida, não. Deixa as meninas falarem, que eu falo muito. Ninguém quer falar. Gente, hoje tem. Deixa eu ver aqui. Quanto povo? Desde da licença, eu só em falar, né, que eu nem usei essa máscara de cílios, mas só falar dela, eu vendi para minha cunhada amou, e eu, comadre, aí ela amou, ela comprou e acabou comprando outras coisas mais que eu nem tinha usado ainda, e Tá só vendo? fiz a Imagina quanto propaganda, vai causar. ela amou e ainda me arrumou uma freguesa também. Foi, Elisama, foi muito engraçado. Foi muito de Deus isso. Gente, isso é bênção. Isso é bênção. A gente precisa acreditar. Por exemplo, a Rafinha trabalha com doce, né? A Elisana também trabalha com alguns doces, coisas salgadas. Já pensou elas venderem negócio sem nunca ter experimentado? Como é que ela fala para o cliente que aquilo é bom?
Não é? Estou falando que, ai, Deus, eu não posso. Não estou falando para sair tirando pronta entrega para vocês usarem tudo, não, tá? Mas uma coisa que eu não tinha muito medo no início é quando uma cliente queria alguma coisa, aí, às vezes, ela fala assim, mas você tem medo de não gostar, tipo assim, um batom. Aí eu falava assim, ó, pode ficar. Se você não gostar, você me devolve. Por quê? Eu já pensava assim, se por acaso ela não gostar, eu vou tirar esse batom para poder fazer de provador e vou montando meu provador assim. Por quê, gente? Se vender é lucro. Se eu não vender, eu também não perdi. Uma hora eu tenho que tirar alguma coisa para poder fazer provador, né? E é assim, o provador que você tira, você acaba vendendo muito mais, gente. Não tem jeito. Você vai vender muito mais. É um que você tira que vai te fazer vender muitos outros. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu espero que tenha feito sentido para você, para vocês, a nossa aula de hoje, que são realmente coisas que a gente fala, que a gente pensa, que a gente vai deixando, e quando a gente vê, a gente vai internalizando essas crenças, dessas coisas que a gente vai fazendo, desses erros que a gente vai cometendo, né? Já falei com todo mundo, ninguém quer, né? Aí de ter vergonha, né? Se tem vergonha é porque imagino que os outros vão pensar, né? Então, meu ego está lá elevadíssimo, porque imagina se as pessoas rirem de mim, né? Então, assim, a gente precisa, pensar no seu extrato, tá? No extrato da sua conta, lá no seu caixinha que você vai fazer lá vários. Então, meu amor, esquece que os outros vão pensar. Ninguém paga suas contas, ninguém te liga para perguntar se você tem algum boleto atrasado para poder pagar, ninguém paga sua luz, sua água, ninguém paga. Então, assim, o máximo que pode acontecer é a pessoa não te responder, que tá tudo bem, que bom. Então, assim, tá tudo bem se a pessoa não te responder, porque você não vai morrer por causa disso, você nem vai ficar gripada por causa disso, seu nome nem vai para o SPC por causa disso, se alguém não te responder uma mensagem. Se responder e falar não, você também não vai morrer. Mas pode acontecer dela te dar um sim, e aí você fazer uma venda e cair mais dinheiro no seu extrato da conta corrente, tá? Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente busca, porque esse é o nosso trabalho. Então, pense sempre, se fosse para eu trabalhar numa empresa e ter que fazer isso daqui, você não iria fazer? Por que para vocês não, né? Sempre falo isso daqui. Então, por que para mim não, né? Eu aguentaria tanta coisa trabalhando para os outros, mas para mim, acho que não. Né? Então, gente, vamos tirar uma fotinha, que tempo que a gente não tira, né? Deixa eu fechar aqui. Tirar a fotinha. Deixa eu parar essa gravação.